A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus esteja abençoando a tua vida. Eu sou o pastor Wellington, estou aqui para fazer a nossa oração da fé, a oração das 18 horas. Irmãos, creio que Deus ele vai abençoar a tua vida através desta oração. Milagre vai acontecer na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Acredito que Deus vai ouvir a tua oração. Basta você orar com fé e se colocar na presença do Senhor. Eu sempre digo assim, irmãos, orar com fé. Sabe por quê? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não conseguimos nada com Deus, não conseguimos atrair a atenção de Deus para as nossas necessidades. Mas com fé, quando nós acreditamos que Deus ele tem poder e que ele pode fazer, então isso aí acaba agradando o coração do Senhor. Meus amados, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos aí, irmãos, deixar para vocês a nossa meditação de hoje, que fala sobre a segunda multiplicação de pães e peixes. Nós já vimos anteriormente a primeira multiplicação e agora nós vamos ver a segunda multiplicação de pães e de peixes. A palavra do Senhor, meus queridos, Mateus capítulo 15, fala o seguinte: e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus disse-lhes: quantos pães tens? E eles disseram: 7 pães e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças a Deus, fazendo a oração, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejaram, né? O que sobraram ali, 7 cestos cheios de pedaços de pão. E eram os que tinham comido, eram 4.000 homens, além de mulheres e também de crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco, dirigiu-se ao território de Magadã. Meus amados irmãos, olha só que texto interessante. E quando a gente olha esse texto aqui da segunda multiplicação de pães, nós reportamos a primeira multiplicação de pães. Meus amados, na primeira multiplicação, nós observamos que eram 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou e saciou, né? Matou a fome daqueles que ali estavam. E agora, irmãos, nós encontramos aqui 7 pães e não tem a quantidade de peixe. Alguns peixinhos, tinham mais de 5 peixes, tinha alguns peixinhos. E Jesus pegou aqueles pães e fez aquela mesma multiplicação. E da mesma forma saciou, matou a fome daquelas pessoas que ali estavam. Mas quando nós retornamos a esse texto aqui, nós observamos o seguinte: na primeira multiplicação, os discípulos viram o que Jesus fez. Parece que os discípulos não aprenderam, né? Parece que os discípulos ainda continuavam um pouco incrédulos, né, em relação a esta situação. Eles viram que na primeira multiplicação, Jesus pegou os pães e os peixes e multiplicou. E agora eles falam a mesma, né? Eles indagam a Jesus da mesma situação, falando: Jesus,
aonde nós vamos encontrar tantos pães? Olha, eram para eles deduzirem. Na verdade, eram para eu, particularmente, se eu tivesse ali no meio dos discípulos, sei que você também faria a mesma coisa. Quando Jesus disse assim, olha, não podemos despedir a multidão, Jesus, mais uma vez, usando de misericórdia, de carinho, não deixando os irmãos ali, os discípulos, à mercê, né? Jesus pegou e falou, olha, eu não quero despedi-los em jejum, para que eles não venham desfalecer, passar mal, desmaiar, morrer no meio do caminho. Então, vamos ter que alimentar. Os discípulos eram para fazer o quê? Era para imediatamente pegar os pães, pegar os peixes que ali estavam e trazer para Jesus e dizer, Jesus, olha, tá aqui, ó, tá os pães e tá aqui os peixes. Nós não temos mais nada a não ser isso. Jesus imediatamente ia fazer da mesma forma que fez anteriormente, como fez aqui. Jesus mandou todo mundo sentar ali e Jesus mandou distribuir e todos foram alimentados. Então, irmãos, olha, entendam bem. O milagre que Jesus veio na primeira vez era para servir de aprendizado, mas parece que as pessoas têm dificuldade em entender, né? Isso é natural, isso acontece na vida de... Não é na vida de todos, mas acontece na vida de muitos irmãos. Deus opera um milagre a primeira vez, a pessoa vê Deus, a intervenção de Deus, vê o poder de Deus, vê a glória de Deus, vê Deus socorrendo em situações difíceis, e quando surge um outro problema, a pessoa fica abalada, como se Deus não tivesse operado antes. É isso que acontece. Era para a pessoa parar e pensar, meu Deus já me socorreu antes, Deus já interviu, Deus entrou com providência na minha vida, naquele dia, naquela época eu estava em tais situações, e Deus entrou, Deus mudou a minha história, Deus me socorreu, Deus me deu vitória. Então, irmãos, e muitas vezes Deus faz e a pessoa esquece que Deus já operou antes. Se Deus operou antes na tua vida, Deus vai operar agora. Pode ser, meu querido irmão, que você esteja vivendo nesta situação, meio triste, meio abalado, meio afoito. Muitas vezes você está aí numa situação difícil, nervoso, preocupado, mas esquece que teve uma vez que Deus operou na tua vida. Teve uma vez que você estava vivendo numa situação parecida com essa, ou até pior, e de uma forma poderosa, o Senhor entrou na tua vida, acalmou a tempestade, te entregou aquilo que você estava precisando, Deus te deu vitória. Então, você está enfrentando agora uma luta, você está passando por um problema aí, uma dificuldade muito grande. Olha, lembra que Deus operou lá, Deus vai operar aí também na tua casa, Deus vai operar na tua vida. Aquela primeira operação que Deus operou aqui na vida dos apóstolos, quando multiplicou aqueles pães e peixes, era para servir de aprendizado, mas parece que eles não aprenderam. Eles questionaram com Jesus, Jesus, aonde que nós vamos achar? Aonde que vamos encontrar nesse deserto pães para sustentar 20 mil pessoas? Eram 4 mil homens, botando mulher e criança, ia dar uma quantidade grande, porque tem um homem, geralmente tem a mulher, e geralmente a mulher tem 2, 3, 4 filhos, lá naquele tempo tinha muito filho, então somava uma média de 4 mil pessoas, e Jesus pegou, da mesma forma, Jesus pediu, né, aqueles 7 pães e alguns peixinhos, e Jesus orou a Deus, e aquilo multiplicou através do milagre que Jesus fez. Irmãos, olha só, entenda bem, não é porque era Jesus que Jesus ele não chegava assim e ele não distribuiu, tá multiplicar, eu vou multiplicar e tá, eu vou abençoar, vai dar para todo mundo. Entenda aqui, irmãos, que mesmo Jesus sendo Jesus, né, ele nunca fazia nada sem primeiro orar ao Pai. Olha só, serve de aprendizado para nós, né? Ele, mesmo Jesus, que tinha poder, que tinha e tem autoridade, né, para fazer milagres, mas Jesus não fazia milagres antes
de consultar ao Pai, de falar com Deus. Olha que ele sempre fazia isso. Ele orava, fazia aquela oração, quando ele dava graças. Graça aqui é orar, é agradecer a Deus por aquele alimento. E interessante também que quando nós agradecemos a Deus, as coisas multiplicam, o milagre acontece quando nós agradecemos a Deus. As pessoas são tão ingratas, irmãos, as pessoas um pouquinho, agradece a Deus por aquele pouquinho, porque quando a gente agradece a Deus, né, a multiplicação vai acontecer ali naquele pouquinho que você tem. Deus vai operar ali, se você agradecer. Senhor, está aqui, Senhor, é um pouquinho, né? É um pouquinho de arroz, é um pouquinho de feijão, né? Mas está aqui, eu vou agradecer a Deus. Irmãos, eu ouvi uma história de um pai que era temente a Deus, fiel a Deus, estava sempre firme na presença do Senhor, e a mulher não era crente não, e todos os dias eles tinham o hábito de botar os pratos ali, reunidos ali para o almoço e para a janta, todo mundo sentava em volta da mesa e comia, fazia a sua refeição, e o homem era um homem temente a Deus, a mulher não era não. Aí um certo dia, irmãos, faltou comida na casa, não tinha nada para eles comerem naquele dia. Mas o homem fez da mesma forma que ele fazia antes. Interessante é bem essa história. Ele pegou, fez o quê? Ele não tinha nada para comer, mas da mesma forma, ele mandou botar os pratos ali, a mulher arrumou, não entendendo o mistério. Por que meu marido mandou botar os pratos se não tem comida lá dentro, não tem nada para botar nos pratos? Mas ele mandou preparar tudo, ele segurou na mão dos filhos, da mesma forma que ele orava quando os pratos estavam cheios, ele também segurou na mão da família e falou assim: Senhor Deus, todas as vezes que os pratos estavam cheios, tinha comida, eu te agradecia, Senhor Deus querido, por tudo que o Senhor tinha colocado na mesa. Hoje, Deus, não tem nada para comer, não tem nada, mas a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão vai acontecer. E por isso nós estamos aqui para te adorar e glorificar o teu nome. Amém, em nome de Jesus. Depois, Deus abençoou a vida dele e Deus colocou, posteriormente botou, Deus abriu porta lá. Mas o homem tinha a mesma visão. Olha, eu louvo a Deus porque os pratos estão cheios. Eu louvo a Deus porque Deus tem aberto porta. Mas eu tenho que agradecer a Deus quando a adversidade surge, quando não é aquilo que nós estamos esperando. Continua a mesma coisa, continua fazendo da mesma forma. Você continua sendo grato a Deus, glorificando a Deus, porque não tem comida, mas tem saúde para trabalhar. Então, irmão, nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Então, e quando nós oramos, quando nós temos um pouquinho, aquele pouquinho vai ser multiplicado. Você não sabe de onde está surgindo, mas Deus vai mandar recurso e vai sustentar a tua vida, tá bom? Olha, que Deus te abençoe. Fica aí na presença do Senhor que nós iremos fazer a nossa oração da fé. Coloque diante de Deus, pode ser que você esteja vivendo essa situação aí. Coloque diante do Senhor que Deus vai abrir porta para você, porque eu creio. E sei que você crê também. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez aqui na tua presença, Deus, para orar junto com essa pessoa que está orando comigo, do outro lado, que está buscando a tua face. Deus, tu sabe, Deus querido, que eles estão passando agora. Eu sei que esta palavra está vindo ao encontro de cada vida, e não é à toa que o Senhor colocou esta palavra no meu coração, e não é à toa que esta pessoa acessou o canal, acessou o nosso vídeo, e agora está orando comigo, Deus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor sabe do coração dele. Tu sabe, Deus, o que esta pessoa está precisando. E nós estamos aqui, Deus, clamando o Senhor, o Deus que opera, Deus, o Deus que faz milagres. Ó Pai querido, esteja entrando na vida desta pessoa. Pode ser que esteja neste momento passando por uma crise muito grande, uma crise financeira. Pode ser, ó Deus, que os aluguéis estejam atrasados, a compra daquele carro não está conseguindo pagar a dívida e faltando até comida dentro de casa. Ó Deus, muitas vezes, Deus, esta pessoa está vivendo um momento de muita
tribulação, de muita ansiedade, ó Deus querido, está afetando a parte emocional, porque está faltando recurso, ó Deus querido, mas em nome de Jesus, eu creio que o Senhor já operou na vida dela. Eu sei, ó Deus querido, que esta pessoa foi abençoada algum dia, e ela viu o teu poder, ela viu a tua glória, e agora, da mesma forma que o Senhor operou, que o Senhor venha operar na vida desta pessoa, Pai, para que o milagre venha estar chegando a esta casa. Eu sei que o Senhor não nos desampara, eu sei que o Senhor não nos abandona, eu sei que o Senhor é o Deus bem presente na angústia. Ó Deus, nos momentos difíceis, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó, que é o Senhor, é o nosso refúgio. Manifesta, Deus, agora, Deus, o teu poder com grande glória na vida desta pessoa, e venha abrir a porta, venha desfazer todo o mal, toda barreira, todo empecilho, tudo aquilo que tem impedido esta pessoa de caminhar, esta pessoa de conquistar, Deus. Esta pessoa tem lutado, mas não tem conseguido. Esta pessoa tem caminhado, mas não tem chegado no destino a qual ela deseja. Mas se tiver alguma entrave, e tiver alguma coisa no meio do caminho travando a vida desta pessoa, para que seus sonhos sejam realizadas, é agora, Deus, que eu estou pedindo a Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, que aquela prova que esta pessoa vai fazer, ó Deus querido, aquele concurso público, aqueles concursos que as pessoas se inscreveram, eu sei, Pai querido, que muitas delas que estão comigo aqui, estão pleiteando alguma vaga, Pai querido, mas em nome do Senhor, que o Senhor venha abrir a mente desta pessoa, que o Senhor venha abençoar, Pai, para que ela venha conquistar, Deus querido, ó Pai, em nome de Jesus, aquilo que tanto sonha. Esta pessoa que já entregou aquele currículo, já entregou em vários lugares e até agora nada, a empresa recebe e a pessoa não tem resposta, e a empresa diz que vai telefonar e até agora não telefonou, Pai. Esta pessoa está desesperada, não sabe mais o que fazer, e por isso, Deus, ela está aqui comigo, junto comigo, Deus, clamando ao Senhor, porque o Senhor é o Deus poderoso, é o Deus que muda a situação de qualquer pessoa. É a oração que eu faço e agradeço, certo? Que o Senhor nos ouviu, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Meus queridos, amados irmãos, que Deus te abençoe, e vamos continuar firme aí, orando todos os dias comigo às 18 e à meia-noite. Não esqueçam também, amados, que todas as sextas-feiras nós temos live de oração, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, deixa o seu like, tá bom? E vou deixar esse vídeo aqui para você. E que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.